Era o ano de 1967. Pela primeira vez, esses dois times chegam à final da Liga de Futebol Americano. Nunca antes na história, nenhum desses times havia conquistado tal façanha. E aquele que vencesse esse último jogo colocaria o seu nome para sempre na história da Liga de Futebol Americano. Esse era um jogo muito importante para aqueles jogadores. Para todos eles, mas em especial para um jogador do time do interior chamado Roy Hinkle. Aquele era o jogo da vida dele. O nome dele ficaria marcado na história do futebol americano após aquela partida. Um mês antes do jogo, os ingressos já estavam esgotados. Quando as bilheterias se abriram, em poucos minutos, os ingressos acabaram. Muita expectativa para aquele jogo. O estádio Rose Bowl, no dia da partida, estava completamente lotado. As torcidas estavam em grande expectativa para ver quem seria o grande campeão daquela temporada. Os jogadores no vestiário colocam seus uniformes e sentem a adrenalina correndo solta pelo seu corpo. Era o jogo mais importante da vida deles. Ali do vestiário, eles podem ouvir o barulho da torcida ensurdecedora gritando os seus nomes. E cada um deles é tomado de grande emoção. Assim que todos estão prontos, eles começam a caminhar pelo corredor e subir então os degraus que dão acesso ao campo. Naquele dia os dois times entram juntos no campo. Os fogos são lançados, o céu toma um colorido todo especial e a torcida começa a gritar, empurrando cada uma delas o seu time para que eles colocassem o seu nome na história. Cada jogador assume a sua posição no campo. O juiz indica o início da partida. E então aquele primeiro chute a longa distância é dado. E a expectativa para ver quem vai pegar a bola primeiro. Quando a bola é lançada, ela cai nas mãos de Roy Hinkle. Roy Hinkle sabia que assim que pegasse a bola em suas mãos, ele deveria correr desesperadamente, se desviar de todos os jogadores do time adversário, até cruzar a última linha do outro lado do campo, para marcar um touchdown para o seu time. Quando a bola cai nas mãos de Roy Hinkle, é isso que ele faz. Ele abaixa a cabeça e começa a correr feito um louco. Mas à medida que o Roy Hinkle começa a correr, os jogadores tentam agarrá-lo. Mas o que ele não percebe é que os jogadores do seu próprio time tentam agarrá-lo. A torcida começa a gritar tentando avisá-lo daquilo que ele estava fazendo, mas ele está tão concentrado que ele não ouve a torcida e não percebe que estava correndo na direção errada. Ele está tão concentrado naquilo que ele está fazendo que ele se desvia de todos os jogadores do seu próprio time. E quando ele cruza a última linha e joga a bola no chão e começa a bater no peito comemorando, ele percebe que alguma coisa está errada, porque a torcida adversária é quem comemora. E no jogo mais importante da sua vida, ele tinha acabado de marcar um touchdown contra o seu próprio time. No primeiro intervalo daquela partida, os jogadores se reúnem no vestiário e há um silêncio sepulcral. Os jogadores não olham na cara de Roy Hinkle, ninguém diz uma palavra sequer. Até que esse silêncio é quebrado pela voz do treinador que disse: o mesmo time que terminou o primeiro tempo voltará a campo. Roy Hinkle então se manifesta e ele diz assim: eu não vou voltar. Treinador, o senhor não entendeu o que eu fiz. Olha a besteira que eu cometi. Diante de toda a nossa torcida, diante de todas essas pessoas, eu não tenho condições de voltar para o campo. Olha o tamanho do erro que eu fiz.
Então o treinador se aproxima de Roy Ringo, se abaixa na frente dele e olha bem nos olhos dele e diz assim: filho, o jogo ainda não acabou. Ainda dá tempo de você fazer a maior partida da sua vida. Por isso volta para o campo. A história diz que Roy Ringo voltou para os outros tempos daquela partida. E os comentaristas norte-americanos dizem nunca terem visto, em toda a história do futebol americano, um jogador como Roy Ringo no restante daquela partida. Porque só ele marcou 3 touchdowns a favor do seu time. E pela primeira vez um time do interior foi campeão. E quando eu li essa história, eu fiquei pensando na minha história e pensei também na sua história. Você já pisou na bola alguma vez? Já teve alguma vez em que você teve que fazer algum desvio no seu plano por algum erro que você cometeu? Já houve algum momento na sua vida em que a culpa pesou tanto sobre os seus ombros e você pensou que não poderia ser mais aquilo que você um dia sonhou em ser? Já teve que fazer alguns desvios na sua vida e por causa desses desvios, desses erros, você já pensou em abandonar tudo? Em jogar tudo para o alto? Eu vim hoje aqui dizer para você o seguinte: o jogo ainda não acabou. Ainda dá tempo de você fazer a maior partida da sua vida. Não sei qual é o pecado que você traz aí em seu coração. Eu não sei o tamanho do peso dessa culpa que você carrega ainda. Mas hoje eu vim aqui em nome de Jesus dizer para você que ainda dá tempo de você fazer a maior partida da sua vida. Mas hoje você precisa tomar uma decisão aqui. Hoje você precisa tomar a decisão de voltar para o campo e lutar. Hoje você precisa tomar a decisão de olhar para aquilo que Cristo fez por você de uma maneira diferente da que você tem olhado para isso até então. Hoje a cruz de Cristo se levanta mais uma vez diante de nós. E ao olharmos para a cruz de Cristo Jesus, precisamos ver ali uma segunda chance, uma nova oportunidade. Precisamos ver ali o ponto de partida, o ponto da virada, o recomeço. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa perdoar. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa limpar e purificar. Por isso hoje eu quero convidar você para voltar para o campo e fazer a maior partida da sua vida. Hoje nós temos mais uma chance. João capítulo 12, 32. Jesus diz o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. É por isso que você veio aqui hoje, porque você é atraído a esse amor. Você é atraído a contemplar aquilo que Cristo fez por mim e por você. Porque isso traz paz e esperança para o coração. E que hoje a luz da cruz de Cristo Jesus possa trazer esperança de salvação para você. Possa trazer conforto ao seu coração e mostrar que ainda é possível ser tudo aquilo que você sonhou um dia. Porque esse Cristo Jesus está aqui e Ele estende a mão para você e quer dar para você uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. Uma série de conferências estava para começar. Vários pastores reunidos para esse projeto, obreiros bíblicos, alunos de teologia, e eles estavam ali montando uma tenda num lugar onde não havia ainda a presença adventista. E depois de terem montado toda a tenda, preparado o auditório para receber as pessoas, para uma série de palestras sobre a Bíblia, os alunos de teologia, os obreiros bíblicos saíram por aquela cidade distribuindo os convites, convidando a comunidade a participar desse evento, dessa série de conferências. Muita expectativa no coração deles para ver o que ia acontecer, para ver qual seria a resposta daquela comunidade a este convite.
Bom, todos os preparativos foram feitos. Estava para começar o primeiro culto naquela tenda. Os pastores vão até a porta da tenda para recepcionar as pessoas que estavam chegando. E eles ficam surpresos porque o auditório fica lotado. E na primeira noite até faltaram cadeiras para acomodar todas as pessoas em pé ao redor da tenda para assistir aquela pregação. Um dos pastores, então, o orador daquela conferência, ele toma um lugar no púlpito e começa a pregar. No meio do seu sermão, um homem no meio do auditório se levanta e começa a gritar. Rapidamente perceberam que ele estava um tanto quanto embriagado. Mas ele começa a gritar: pare de pregar essas mentiras! Você não sabe o que você está falando, tudo isso é uma bobagem. Você quer enganar a quem com essa mensagem aí? Contornaram a situação, tiraram o rapaz de dentro do auditório. O pastor ali da frente tenta contornar e brevemente encerra o culto daquela noite e despede as pessoas. No final, os pastores se reúnem para uma conversa. E a conclusão deles é a seguinte: amanhã a nossa tenda estará vazia em virtude daquilo que aconteceu hoje. Segundo dia daquela série. Os pastores estão à entrada da tenda para perceber o movimento e recepcionar as pessoas. Mas qual não foi a surpresa deles ao perceberem que praticamente todas as pessoas voltaram? A tenda fica lotada de novo, mas eles perceberam também que aquele mesmo homem que havia gritado na noite anterior também estava ali novamente. O pastor começa a pregar e no meio do sermão aquele homem se levanta novamente e começa a gritar tudo de novo e diz: quem vocês querem enganar com essas mentiras? Parem de pregar essas bobagens. Eles tiram o rapaz da igreja, perceberam que da tenda, né? Perceberam que ele não estava sozinho, a sua esposa e a sua filhinha o acompanhavam também. O pastor termina aquele culto, manda o povo para casa. Terceiro dia. Antes das pessoas chegarem na tenda, os pastores se reúnem e tomam uma decisão. E a decisão é: alguém precisa dizer para esse rapaz. E descobriram que o nome dele era João. E disseram: alguém precisa dizer para o João, para ele não voltar mais. Porque esse tipo de comportamento pode comprometer a decisão de outras pessoas. Então, dentre os pastores, escolheram um pastor e o responsabilizaram de, naquele dia, pedir para o João não voltar mais. Dura missão, aquele pastor nunca tinha feito isso. Os pastores estão agora à entrada da tenda, as pessoas começam a chegar. E quando esse pastor olha para fora da tenda, quem é que ele vê chegando? O João. E ele tem a dura missão de pedir para o João não voltar mais. Ele vai caminhando na direção do João, um nó da garganta. E quando ele olha para o João, que vinha com a sua esposa e a sua filha, aquele pastor abre um sorriso, estende a mão e diz: boa noite, João. E o João diz: boa noite nada. Tenho que ficar aqui mais de uma hora ouvindo vocês pregarem essas mentiras. Para com isso. Quem vocês querem enganar com tudo isso? E o pastor não disse nada para o João naquela noite. E a mesma coisa aconteceu. Quarto dia, o pastor lá à entrada da tenda, quando ele vê o João está vindo. E ele se aproxima de João, estende a mão para o João, abre um sorriso e diz: boa noite, João. João diz: boa noite nada, pastor. Mais uma noite, estamos aí. E aquilo se repetiu. Todas as noites daquela conferência. E o pastor não disse nada para o João. Mas no final daquela série de conferências, a esposa do João e a sua filha tomaram uma decisão ao lado de Jesus. E elas foram batizadas no final daquela série de conferências, amém? Mas o João ainda não havia tomado essa decisão. Jesus estava insistindo, mas o coração do João permanecia endurecido. Aquela série de conferências terminou naquela cidade. E eles foram começar uma série de conferências a 100 quilômetros da cidade de João, numa outra cidade. Todos os preparativos foram feitos. Os convites foram distribuídos e estava para começar o primeiro culto daquela nova série de conferências. Os pastores vão até a entrada da tenda para recepcionar as pessoas daquele novo bairro, daquela nova cidade. E quando o pastor olha para fora da tenda, quem é que ele vê chegando? O João.
Ele quase não acredita. E ele vai ao encontro de João, abre um sorriso, estende a mão e diz: boa noite, João. Boa noite nada, pastor. Você já enganou a minha esposa, a minha filha, e agora eu tenho que viajar mais de 1 hora para vir aqui ouvir você pregar essas bobagens. E o João assistiu toda aquela série de conferências. Vários apelos, vários convites e nada. O coração do João continuava endurecido. Aquela série terminou naquela cidade, foi para uma cidade a aproximadamente 200 quilômetros da cidade de João. Todos os preparativos foram feitos. Os convites foram distribuídos. O primeiro culto estava para começar. Expectativa dos pastores, como seria a reação daquele novo público, daquela cidade, daquele bairro. E eles estão agora à entrada da tenda para recepcionar as pessoas, e quando o pastor olha para fora, quem é que ele vê? O João. E ele vai até o encontro de João, abre um sorriso, estende a mão e diz: boa noite, João. Boa noite nada, pastor, agora são 2 horas de viagem. E o João assistiu todos os cultos daquela série de conferência. Até que um dia, aquele que costumeiramente era o orador da conferência, ele teve que se ausentar por algum motivo. E pediram para aquele pastor que cumprimentara João todas as noites, para que ele assumisse o púlpito e pregasse naquele dia. Esse pastor pregou sobre a cruz de Cristo Jesus, sobre aquilo que Jesus fez, sobre a libertação que Jesus poderia trazer para a vida das pessoas, a libertação da culpa, do peso do pecado e da nova vida que Jesus queria conceder para cada um deles. E o pastor fez um apelo. E no apelo ele pediu para que as pessoas que aceitassem Jesus como seu Salvador, para que se levantassem e viessem à frente, demonstrando assim a sua decisão. E quão grande não foi a surpresa daquele pastor, ao ver que a primeira pessoa a se levantar foi o João. E o João veio andando até a frente e ele se colocou de joelhos diante da cruz de Cristo Jesus. João foi batizado naquela série de conferências. A conferência terminou naquele lugar e foi para uma outra cidade. 2 meses depois, aquele pastor recebe uma ligação. Mas não era a ligação do João. Era a ligação de um dos seus familiares informando o pastor do falecimento do João e pedindo que ele comparecesse ao culto fúnebre. O pastor vai até lá, realiza o culto, e antes de levarem o caixão do João para ser sepultado, o pastor chega do lado do caixão e olha para o João ali e diz assim: boa noite, João. Descansa em paz, porque agora você entregou o seu coração para Jesus. Como é que está o teu coração? Nas mãos de quem está o teu coração? Será que hoje o teu coração está completamente nas mãos de Jesus? Essa é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Porque a salvação, ela acontece todos os dias. E se você ainda não fez uma entrega completa do seu coração a Deus, hoje você tem mais uma chance. Hoje você tem mais uma oportunidade de colocar o seu coração completamente nas mãos do Senhor. Eu quero estudar a respeito de um personagem da Bíblia com você. De alguém que parecia ter o coração nas mãos de Jesus, mas na verdade não tinha. E precisou de uma segunda chance. Precisou de uma segunda oportunidade para olhar para Cristo de uma maneira diferente. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22. Lucas capítulo 22,
a partir do versículo 31. Aqui é Jesus quem está dizendo, a história é muito conhecida, mas muito proveitosa para nós hoje. E Jesus diz assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Você conhece a história? Pedro, um líder no meio dos discípulos, talvez em questão de tempo, um dos que mais tempo passou ao lado de Jesus durante esses 3 anos e meio de ministério de Cristo. Um dos mais próximos, com certeza, porque quando a Bíblia se refere aos amigos mais próximos de Jesus, sempre diz Pedro, Tiago e João. E na Bíblia, a ordem em que o nome é apresentado, ou que os nomes são apresentados, tem muita relevância. Sempre é por ordem de importância ou de proximidade. O fato da Bíblia se referir aos 3 como Pedro, Tiago e João, significa que Pedro era ainda mais próximo de Jesus do que os outros 2. Nenhuma decisão era tomada no meio dos discípulos sem consultarem a opinião de Pedro. Pedro tinha um temperamento complicado, era alguém muito impulsivo, alguém que falava antes e pensava depois. E por causa disso, muitas vezes se arrependia do que falava. Aqui é uma mostra disso. Jesus disse: Pedro, você vai me negar. E ele disse: Senhor, o que é isso? Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Falou antes de pensar. Falou antes de olhar para dentro do seu coração. E um detalhe interessante que Lucas apresenta aqui, uma informação que me chama a atenção, ele diz assim que Jesus falou para Pedro o seguinte: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus? Espera aí, como assim? Jesus já está aqui agora quase sendo crucificado, são os últimos acontecimentos. O ministério de Jesus está terminando. E quer dizer que mesmo nesse momento Pedro ainda não tinha um coração convertido. Porque Jesus diz: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Queridos, o fato de nós virmos à igreja, o fato de nós fazermos algumas coisas referentes à obra de Deus, não nos garante intimidade com Deus. Fazer essas coisas não é garantia de conversão. E elas não simbolizam conversão, entrega. Pedro andava com Jesus. Via Jesus o tempo inteiro, aprendia de Jesus o tempo todo. Mas o coração de Pedro ainda não estava nas mãos de Jesus. Quer ver uma coisa? Temos algum casal que está noivo hoje aqui? Deixa eu ver a sua mão. Noivos não? Vamos noivar aí, povo. Quantos casados nós temos aqui? Muito bem, eu vou perguntar para os casados então. Para as mulheres casadas. Imagina que você está noiva, tá bom? Aí o seu cônjuge, aí o seu marido, ou seu noivo na questão, chega para você dias antes do casamento e diz assim: amor, ou só amor também, e fala assim para você: eu preciso combinar uma coisa. Nosso casamento está chegando, só que é o seguinte, ele pergunta para você: quantos dias tem o ano? Pode responder, noiva. Muito bem, tem esse tanto aí, 365. E aí ele fala para você o seguinte: tá bom, desses 365, 364 dias eu vou passar com você. Ó, de 365, 364, teus. Eu com você, nós 2 juntos. Um diazinho só, um só, eu vou passar com a minha ex-namorada. Topa ou não? Não dá para aceitar?
Nossa, mas vocês são egoístas, hein? 364 dias com você, umzinho só com a ex não dá? Morto dá, ela falou. A gente não aceita um relacionamento assim, né? E por que é que a gente pensa que Deus também aceita? Ou que Deus aceita? Com Deus é o seguinte: ou é tudo, ou não é nada. Ou seu coração está completamente nas mãos de Deus, ou ele não está. Aqui o coração de Pedro não estava completamente nas mãos do Senhor. E pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que já fez a sua escolha, já entregou o coração, mas talvez esteja dizendo: Senhor, mas tem esse pecadinho aqui dele e eu gosto de cuidar. Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor, mas tem algumas decisões em algumas áreas da minha vida que sou eu que tenho que decidir, não tem a ver contigo. Isso aqui eu preciso resolver sozinho, Senhor. O controle dessa área da minha vida não pode estar nas suas mãos, tem que estar na minha, não pode ser assim. Ou seu coração está 100% nas mãos do Senhor, ou ele não está. O de Pedro aqui não estava. E Jesus sabia que não estava. Mas Jesus sabia da necessidade que Pedro tinha de uma nova chance. Você conhece a história. Depois desse momento, aparecem os guardas, Jesus é levado, ou melhor, eles vão para o Getsemane. No Getsemane os guardas aparecem, levam Jesus, começa toda aquela cena de julgamento. Pedro está observando, e Pedro se assenta perto de onde Jesus estava, da casa do sumo sacerdote. E Pedro começa a ser interrogado: olha, você andava com esse homem? E Pedro diz: eu não conheço. E por 3 vezes perguntaram se Pedro era discípulo de Jesus. E por 3 vezes Pedro negou Jesus. Pensava antes, ou melhor, falava antes, pensava depois. No momento em que Pedro traz Jesus e nega Jesus pela 3ª vez, os olhares de Jesus encontram os olhares de Pedro. E tamanha era a compaixão do olhar de Jesus, que a Bíblia nos diz no versículo 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Porque ele percebeu que realmente o seu coração não estava completamente nas mãos de Jesus. O que é que tem feito você dizer não para Jesus? O que é que você precisa abandonar na sua vida para o seu coração estar completamente nas mãos desse Deus? Para Ele poder agir de maneira livre e completa na sua vida? Para Ele poder tomar e influenciar todas as tuas decisões? Eu louvo a Deus porque a história de Pedro não termina nesse verso, com ele chorando amargamente. E nem termina nesse livro também, mas está relatada lá no livro de João, no último capítulo. Então abra lá comigo, João capítulo 21. Jesus sabia que Pedro precisava de uma nova oportunidade, precisava de um recomeço. E aqui Jesus prepara um encontro maravilhoso. Os discípulos ficam perdidos com a morte de Jesus, e eles decidem a voltar a ser aquilo que eram antes de Jesus os encontrar. Eles eram pescadores. E a partir do momento que Jesus entrou na vida deles, Jesus deu um novo sentido, um novo significado. E fez deles pescadores de homens. Sem Jesus, eles voltam a ser meramente aquilo que eram antes. E Pedro diz: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha vidinha de antes. E eles passam a noite inteira pescando. De manhã, Jesus aparece na beira da praia. Eles não pegaram nada na noite inteira. E Jesus fala o seguinte: olha, joguem a rede do outro lado do barco então. E os discípulos mecanicamente foram fazendo aquele movimento. E eu fico pensando que aquilo começou a fazer sentido e parecer familiar para alguns deles, porque num outro momento Jesus tinha feito a mesma coisa. Enquanto Pedro está fazendo o movimento de jogar as redes para o outro lado do barco, ele se lembra daquele episódio e identifica Cristo Jesus ali. Pedro não espera o barco chegar na praia, ele pula na água e vai nadando para ter o encontro com Jesus, porque ele precisava daquela reconciliação, daquele momento.
Ele precisava confirmar a sua fé, ele precisava tomar uma nova decisão. Ali na praia, Jesus já tinha preparado comida para os discípulos. E ali um dos diálogos mais extraordinários da Bíblia acontece. João 21, a partir do versículo 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Para cada negação, uma confirmação. Para que a restauração no coração de Pedro fosse completa. Aqui Pedro recebe o seu segundo chamado, a sua segunda oportunidade. E logo após Jesus fazer cada uma dessas perguntas: Pedro, você me ama? Jesus o comissiona dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, nada mudou. Você ainda continua sendo um instrumento escolhido para fazer a minha vontade, para liderar o meu povo, para conduzir o meu povo e para me apresentar para eles. Jesus hoje olha para você e diz assim: meu filho, eu sei qual foi o pecado que você cometeu. Eu sei por onde você tem andado, mas eu quero dizer uma coisa para você. É só você voltar, porque nada mudou. Eu continuo amando você da mesma maneira. E a nossa salvação depende da resposta que nós damos a esse convite. Ainda dá tempo de você fazer a maior partida da sua vida e dizer para Cristo Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Você sabe quando é o dia da salvação? A Bíblia diz que é hoje. Hoje é o momento de olhar para a cruz de Cristo Jesus e dizer: Senhor, eu aceito o teu sacrifício na minha vida. Era o ano de 2002. Eu estava no segundo ano da faculdade de teologia. Era o mês de novembro e se aproximava o feriado do dia 15 de novembro. Eu havia sido convidado para no dia 16 de novembro, no sábado pela manhã, pregar na minha igreja lá em Curitiba, a igreja do Capão da Embuia. Durante toda aquela semana que antecedeu essa pregação, eu fiquei orando para que Deus me mostrasse o que eu deveria falar naquela manhã de sábado. Porque eu não conheço o coração das pessoas que estariam ali. E eu dizia: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor conhece cada necessidade. Então diz para mim o que é que eu tenho que falar. Eu já tinha preparado todo o sermão. Faltava apenas a conclusão. E um dia, daquela semana, andando pelas alamedas do NASP Engenheiro Coelho, como que uma luz invadindo a minha mente, me vieram ao pensamento todas as palavras que eu deveria falar na conclusão daquele sermão. Uma impressão muito forte, e aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Na quinta-feira, dia 14, viajei para Curitiba. Sexta-feira à tarde, me assentei à mesa para escrever num papel tudo aquilo que estava na minha mente, que eu deveria falar no dia seguinte. Meu pai, ele não era adventista. Estava relutando para tomar uma decisão.
Baixa só um pouquinho o piano no retorno, por favor. E ele se assentou ao meu lado na mesa, enquanto eu escrevia a conclusão do sermão. Ele estava fazendo o trabalho dele. Em algum momento ali em silêncio eu parei de escrever. E eu fiz uma oração para Deus, porque a próxima frase que eu deveria dizer era a seguinte: eu não sei se você já parou para pensar, mas talvez esse seja o último culto que você esteja assistindo na sua vida. Por isso vem para Jesus agora. E antes de escrever isso eu parei e eu disse assim: Senhor, eu não vou escrever isso, porque eu não vou falar isso. As pessoas podem me entender mal, podem pensar que é sensacionalismo da minha parte, eu não vou dizer isso. E de fato não escrevi. A sexta-feira passou, o sábado chegou. E embora não fosse adventista, todas as vezes que eu ia pregar, o meu pai nos acompanhava minha irmã, minha mãe e eu. E a minha irmã e minha mãe eram adventistas. Naquele sábado de manhã ele estava lá na igreja conosco. A escola sabatina aconteceu, o culto começou. E naquele sábado pela manhã eu decidi pregar sobre a cruz de Cristo Jesus. E no final do sermão, a minha conclusão do sermão naquele dia foi a seguinte: eu disse, eu não sei se você, ou melhor, tudo nessa vida caminha para um fim. Daqui a alguns minutos esse culto vai acabar e você vai sair por aquela porta. Mas quando você sair por aquela porta, o que é que vai ser da sua vida? Por isso vem para Jesus agora. Esse é o momento de você entregar o seu coração, porque Jesus está voltando. E no dia que Ele voltar, Ele vai cobrar de mim todos os apelos que eu fiz e os que eu deixei de fazer. E eu não quero me achar em falta diante do Senhor. Por isso eu apelo ao seu coração. Vem para Jesus agora. Um amigo cantor me acompanhava naquela ocasião. E ele iria cantar uma música no final do culto. O título da música era Habita em Mim. E eu disse, você vai ouvir uma música agora, que é uma oração. Uma oração que pede para o Senhor fazer morada em você, para Ele habitar na sua vida. Tirar o que está sobrando e colocar o que está faltando. E se você hoje quer fazer dessa música a sua oração, eu quero pedir para você sair daí onde você está e pedir para você vir aqui à frente, porque eu quero orar com você. Enquanto ele cantava, e eu esqueci de um detalhe muito importante. Num determinado momento, aquilo que eu tinha dito que eu não ia dizer, eu acabei dizendo, e eu falei antes da música. Eu não sei se você já parou para pensar, mas talvez esse seja o último culto que você esteja assistindo na sua vida. Por isso vem para Jesus agora. A música começou, fechei os meus olhos em oração, pedindo para que Deus tocasse no coração das pessoas. Quando eu terminei a oração, e eu abri os meus olhos, quão grande não foi a minha surpresa ao ver o meu pai em pé ali na frente. Naquele dia ele resolveu olhar para a cruz de Cristo Jesus de uma maneira diferente. Saímos da igreja, fomos para casa. Passamos um sábado muito agradável juntos, celebrando essa decisão. À noite fomos na casa de alguns amigos da igreja. No final do nosso encontro, os meus pais estavam conversando com os pais dos meus amigos sobre comissão de igreja. Que assunto, né? E a mãe desses meus amigos olhou para o meu pai, que se chama Pedro, e disse assim: Pedro, não adianta o senhor falar desse assunto aqui. Vamos estudar a Bíblia, o senhor se batiza e vai participar na igreja com a gente. Ele olhou para ela e disse assim: olha, não desista disso, hein? Ela falou: eu não vou desistir. Ele respondeu: eu também não. Fomos para casa. Domingo de manhã acordei. Por volta das 10 horas saí de viagem de volta para o NASP.
Estava ali em Registro. Parei no Graal. E fui ligar para casa para dizer que estava tudo bem. Quando atendem um telefone, eu percebo que é um amigo meu ao telefone. E ele diz para mim assim: Igor, volta para casa. E eu falei: eu não posso voltar agora, eu quero chegar no colégio antes de escurecer, é ruim viajar à noite. Ele disse: Igor, volta para casa. Eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia de que meu pai havia falecido. Eu nunca imaginava que seria o último dia, a última oportunidade do meu pai. Mas Deus sabia que para alguém ali naquela manhã, seria a última chance, a última oportunidade de olhar para a cruz de Cristo Jesus de uma maneira diferente. Deus conhecia o coração daquele homem que te teria ali a última oportunidade. É por isso que eu digo que salvação acontece todo dia. É por isso que eu não me canso de pregar do amor de Cristo Jesus e de fazer esse convite para você. É porque é mais uma oportunidade. Eu espero que não seja a última de ninguém hoje aqui. Mas você não quer hoje aproveitar essa oportunidade de sair daqui hoje de manhã com a certeza da salvação em Cristo Jesus? Você não quer hoje olhar para a cruz de Cristo e dizer: Senhor, toma minha vida por completo. Me usa como um instrumento teu. E obrigado por me dar essa segunda chance. Existe alguém assim hoje, nessas condições? Que veio aqui hoje precisando dessa segunda chance, desse segundo convite de Cristo Jesus, para alinhar todas as coisas, para poder ouvir de Jesus: filho, nada mudou, você continua sendo meu filho. Existe alguém assim nessa condição hoje que precisa disso? Dessa segunda oportunidade? Eu posso ver essa sua mão se você está aqui nessa condição? Eu poderia pedir para você ficar em pé aí onde você está? Eu quero orar por você, para que você saia hoje daqui com paz no seu coração e com a certeza de que se Cristo voltasse daqui a meia hora, que você estaria salvo, que todas as coisas estariam reparadas, e que você viva nessa certeza de um Deus que ama você e que diz hoje para você: filho, volta para o campo, porque ainda dá tempo de você fazer a maior partida da sua vida. Só que você tem uma vantagem hoje, é que tomando essa decisão, você volta para o campo para jogar no time de alguém que já venceu. Você volta para o campo para jogar no time daquele que já é vitorioso. E é pelos méritos de Cristo Jesus, por aquilo que Ele faz por mim e por você, é que nós também o somos. É que você também tem a vitória, no nome de Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Querido Deus, foi muito bom nós estarmos aqui nessa manhã e podermos ouvir a Tua voz através da Tua palavra dizendo: filho, nada mudou. Você ainda continua sendo meu filho. Eu ainda tenho grandes planos para você. Filho, não deixe que a culpa impeça de ser tudo aquilo que você sonhou em ser um dia. Não pense que os teus pecados
podem te afastar do meu plano para você, porque eu amo você. Querido Deus, alguns queridos irmãos, assim como eu, estão em pé aqui, estamos juntos em pé diante do Senhor, porque precisamos de uma nova chance. Porque precisamos de um novo chamado. Para mais uma vez, ó Deus, termos a oportunidade de colocarmos o nosso coração completamente nas Tuas mãos. Olha com carinho, ó Deus, para cada um de nós. E acalma o nosso coração com a paz que somente o Senhor pode dar. Outros irmãos aqui, ó Pai, confirmam nessa manhã a decisão que tomaram um dia. A entrega que já fizeram, e eles querem confirmar isso hoje, e não estão em pé nesse momento, mas levantam as suas mãos para dizerem: Senhor Jesus, nós continuamos aceitando o seu sacrifício. Reiteramos a nossa entrega que fizemos ao Senhor, para que o Senhor continue conduzindo a nossa vida. Por favor, Pai querido, que hoje o Senhor possa dizer que na igreja da Vila Olímpia, e que em cada lar onde cada internauta está nos assistindo agora e está em pé ou está com a sua mão levantada, que o Senhor possa dizer sobre cada um de nós: hoje houve salvação. Toma conta da nossa vida, assuma o controle completamente e cumpra em nós o Teu querer, perdoando os nossos pecados, nos limpando de todo mal e nos conduzindo para a eternidade, para que naquele grande dia, quando Cristo Jesus voltar, todos nós possamos estar em pé e desfrutarmos das alegrias que o Senhor tem preparado para nós. Por favor, Senhor Jesus, capacita-nos com o Teu Santo Espírito a confirmarmos essa decisão cada dia, ao despertarmos, e que cada passo seja dado na Tua presença, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Quem sabe você poderia desejar para quem está do teu lado um feliz sábado, e que Deus o abençoe nessa semana.